caro estudante, seja bem-vindo à nossa videoaula de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre um dos chamados clássicos da Sociologia, né? Aquele que desenvolvendo as teorias clássicas da Sociologia, que é o sociólogo Max Weber, né? Então, as teorias clássicas são teorias que surgiram ali a partir do século XIX até o iniciozinho do século XX, e serviram de base, de referência para os trabalhos da sociologia, para as investigações sociológicas a partir de então. E cada uma segue um modelo, um referencial, um enfoque diferente aí na investigação dos fenômenos sociais. Nós vamos falar nesta nossa videoaula de Weber, que tem um enfoque aí no elemento da subjetividade e no elemento da racionalidade para investigar o objeto de estudo da sociologia, certo? Então, aqui nós podemos fazer uma comparação aí com os outros dois clássicos, que são Emile Durkheim e Marx, né? Então, nenhum dos dois, por exemplo, destaca o papel da subjetividade na investigação da sociologia, né? Então, esse é um elemento que o Weber traz, inclusive, um dos critérios fundamentais para a sociologia durkheimiana, por exemplo, é o critério de objetividade, né? Os fatos sociais eles são objetivos, né? E Weber vai destacar justamente a subjetividade. E aí, claro, o processo que ele chamou de processo de racionalização como base das sociedades modernas. Quer saber o que isso significa? Acompanhe a gente aqui nessa videoaula. Vamos lá? Então, no primeiro ponto aqui, vamos ver aquilo que Weber definiu como sendo o papel e o objetivo da sociologia, enquanto ciência que investiga os fenômenos sociais. Para Weber, o papel da sociologia seria formular princípios gerais, né, conceitos dos tipos genéricos relacionados com a ação humana. Foi o que ele chamou de tipos ideais. Ou seja, o papel da sociologia para Weber não é descrever um fato, como diria, por exemplo, Durkheim, né? O papel da sociologia seria muito mais formular esses conceitos genéricos. Esses conceitos genéricos eles não são por abstração, ou seja, o sociólogo não vai formular tipos ideais trancado no seu escritório, na sua biblioteca, tentando entender o comportamento do ser humano, não. Ele vai para observação e fazer ciência, claro, né? Observação, ver como as pessoas se comportam na vida de sociedade, mas ele diz, aqueles conceitos eles não são só a descrição tal e qual de um fato, como eu pego, por exemplo, a minha caneta na mão e descrevo. Ela tem a forma cilíndrica, de material plástico, transparente, com tinta dessa ou daquela cor. Não é isso, é um tipo genérico, né? Ou seja, eles ajudam a gente a formular tipos ideais, são referenciais que nos ajudam a pensar o comportamento humano na vida em sociedade e pensar a própria vida em sociedade. Esses conceitos genéricos o Weber chamou de tipos ideais. Por isso que o papel da sociologia aqui seria formular esses tipos ideais, que nem são a síntese dos fatos verificados isoladamente, nem uma hipótese sem dado real. Mas esses tipos ideais, eles nos ajudam a compreender como as pessoas dão sentido para a sua ação na vida em sociedade. Por isso que a sociologia de Max Weber é chamada de uma sociologia compreensivista. Ou seja, diferente de Durkheim, que dizia que a sociologia ela deve descrever o fato social, o Weber vai dizer que os tipos ideais nos ajudam a compreender como as pessoas dão sentido para a sua ação na vida em sociedade. Ou seja, elas não dizem exatamente o que as pessoas fazem, mas nos ajudam a entender. Então, uma coisa é descrever, outra coisa é compreender. Uma maneira muito simples da gente entender isso, por exemplo, é na literatura, né? Eu poderia pedir para você me descrever um romance da literatura que você leu. Descreva, você vai me dizer, olha, ele tem esses personagens, a história acontece ambientada nesse local, tem isso, isso e isso, né? Esse é o protagonista, aqueles são os antagonistas. Mas eu pergunto para você, mas o que isso aqui quer dizer? Por que o autor, então, qual o sentido que o autor quis dar quando ele usa o personagem caracterizado dessa forma, quando ele usa esse ambiente? Então, compreender exige um nível maior, mais profundo ali, de entendimento do texto, de leitura do texto, que nem sempre aparece aí na descrição. Então, o Weber diz, a sociologia oferece tipos ideais que ajudam aí na compreensão do comportamento dos indivíduos na vida em sociedade.
A partir daí, Weber descreve então aquele que seria o objeto de estudo da sociologia. Esse objeto de estudo ele chamou de ação social. O que é a ação social para Max Weber, né? A ação social é uma ação orientada quanto ao sentido pelo comportamento de outra pessoa. É uma ação com significado subjetivo que se refere a um outro indivíduo ou grupo. Ou elemento de subjetividade sendo colocado aí na reflexão sociológica, né? O Weber diz, a gente pode até falar de ação de instituições, né, de empresas, de coisas, mas no sentido específico do termo, enquanto aquilo que tem um sentido, só os sujeitos, só os indivíduos são capazes de dar um sentido, ou seja, uma direção para a sua ação. As instituições, né, a estrutura jurídica, ela pode dar um sentido para a sua ação, mas quem realiza esse sentido são os indivíduos, né? São os indivíduos que vão construir esse sentido. Então, só os indivíduos dão sentido para a sua ação. O que é o sentido? É a direção da nossa ação, né? Então, só os indivíduos são capazes de dar um direcionamento para a ação. E esse sentido ele é sempre subjetivo. A gente pode ver o mesmo fato, por exemplo, tendo sentidos completamente diferentes. Imagine um grupo de alunos em uma sala de aula, né? A descrição do fato pode ser o mesmo. Os indivíduos saíram de casa, acordaram de manhã, fizeram isso ou aquilo, pegaram o transporte ou caminharam a pé, foram até a instituição, entraram na sala, sentaram-se e participaram de uma aula sobre esse e aquele assunto. Pronto, o fato pode ser o mesmo, mas o sentido daqueles alunos estarem ali pode ser diferente, né? Então, o sentido ele é subjetivo. Alguém está ali, por exemplo, de repente porque acredita que aquele conhecimento que vai adquirir é fundamental para transformar sua vida, para alcançar os seus objetivos. Outra pessoa pode estar ali por uma imposição de alguém, né, um responsável legal, né, diz que ele tem que estar lá e para nos cumprir a ordem ele vai. Outro está ali por causa dos colegas, dos amigos, vai lá para encontrá-los. Enfim, o sentido ele é subjetivo. Embora a ação seja a mesma, mas o sentido da ação é subjetivo. E quando é que a ação é social? É quando o sentido dessa ação é orientado pelo comportamento de outro grupo, ou de um grupo ou de outro indivíduo. Aí essa ação se torna uma ação social. Quando a direção, o sentido da ação é orientado pela conduta, pelo comportamento de outras pessoas, né? Max Weber, inclusive, classificou 4 tipos ideais de ação social. Olha aqui o tipo ideal, né, da ação social. A ação do tipo tradicional, a ação do tipo afetiva, a ação do tipo racional com relação a valores e a ação do tipo racional com relação a fins. Vejam que esses conceitos são genéricos, eles não nos dizem o que a pessoa está fazendo, né? Então, se eu quero descrever uma ação, por exemplo, eu digo, olha, fulano de tal fez isso, dessa forma, agiu daquela maneira. Em Weber, por exemplo, eu dizer, olha, fulano de tal realizou uma ação do tipo tradicional, fulano de tal realizou uma ação do tipo racional com relação a fins, né? Então, dar um sentido para a ação é diferente de descrever a ação. Então, descrever, eu digo passo a passo o que a pessoa fez, né? E aí, compreender a ação, dar o sentido para a ação, é compreender o que sentido aquela conduta, aquele comportamento tem para aquele indivíduo. E aí, essa ação, seja tradicional, afetiva, racional com relação a valores ou relação a fins, o sentido dela vai estar sempre orientado pelo comportamento de outra pessoa. Então, esse é o sentido de ação social. É uma ação, né, direcionada para um fim, direcionada para um sentido, e o sentido dessa ação é orientado pelo comportamento de outras pessoas, tá certo? Um outro exemplo que a gente pode entender melhor o sentido de ação social, por exemplo, é a descrição de um mesmo fato. Imagine um grupo de pessoas caminhando em uma via em uma mesma direção. Imagine, né, uma via pública, sei lá, e aí várias pessoas nelas indo numa mesma direção, no mesmo sentido, né, de um ponto ao outro. Essa pode ou não ser uma ação social, né, servir de exemplo, de imagem para o conceito de ação social. Imagine que essa é uma rua comercial, por exemplo, né? E aí todas essas pessoas estão indo lá por vários motivos. Uns estão indo lá porque estão indo para o trabalho, outros estão indo lá porque querem comprar alguma coisa, outras estão indo lá porque querem resolver algum problema, né? Outras estão lá simplesmente para usar aquela via como trânsito de um ponto ao outro, né? Quer sair de um lugar e quer ir para outro lugar, e o caminho mais curto é essa via, né? Outra está lá porque está passeando, né? Quer passar o tempo.
Mas veja que nenhuma dessas ações o comportamento é orientado pela outra, né? Ou seja, o sentido ali é completamente individual, completamente particular. Essa não é uma ação social. Mas se essas pessoas estiverem numa competição, por exemplo, aí sim, isso seria uma ação social. Por quê? Porque na competição, o meu comportamento ele vai ser orientado pelo comportamento dos outros, né? Por quê? Porque todo mundo quer chegar primeiro, né? E aí o tipo de conduta que eu vou ter, ela vai estar sempre que estar atenta ao como os outros também estão se comportando. Até a estratégia que eu vou utilizar na minha competição, nessa corrida, vai ser orientada ali também pelos outros, né? Então, nesse caso, é a imagem de uma ação social, ou seja, o sentido da ação, que é chegar lá, sair de um ponto e chegar até o ponto final, ele vai ser orientado pelos outros que também estão ali competindo junto comigo. Então, é um bom exemplo de ação social aí em Weber. Agora vamos entender cada um desses tipos de ação social para Weber. Vamos lá? Então vamos começar aqui pela ação do tipo tradicional. A ação tradicional é aquela que é determinada por um costume ou um hábito arraigado, né? Então o sentido da nossa ação é orientado pelo grupo social do qual nós fazemos parte. Se você parar para pensar, por exemplo, existe uma série de comportamentos e de condutas nossas que eles são praticados por hábito, né? Porque nós desde pequeno começamos a ver as pessoas agirem e se comportarem dessa forma e fomos tornando aquilo parte também de nossa conduta e de nosso comportamento, né? Então, ser cordial com as pessoas quando se chega no ambiente, por exemplo, fazer uma saudação, do tipo, olá, bom dia, com licença, por favor. Então, essa às vezes é um ato, por exemplo, tradicional, né? Uma ação tradicional, por quê? É um hábito que nós adquirimos no contato com as outras pessoas na vida em sociedade. Então, essa é uma ação do tipo tradicional, né? O que seria a ação do tipo afetiva? A ação do tipo afetiva é aquela que é determinada por afetos ou estados sentimentais. Lembrando aqui que afetos não são apenas sentimentos positivos, certo? Então, a raiva é tanto afeto quanto o amor, certo? Por quê? Porque o afeto diz respeito ao modo como as coisas nos afetam, né? Então, as situações nos afetam de determinada forma e nós agimos movidos por esse afeto, movido por esse estado sentimental, sem avaliar muito as consequências ou os efeitos aí de nossa ação, é a ação do tipo afetiva. É alguém que, por exemplo, olha, né, um ônibus em chama e vê uma pessoa, uma criança dentro daquele ônibus em chama e de repente se joga lá dentro sem avaliar os riscos para a sua própria vida, mas movido aí por um sentimento de piedade, de compaixão, de solidariedade, né? E não se importando se calculando aí, mas será que eu vou conseguir? Quais são os passos que eu vou dar para fazer isso? Qual é o procedimento que eu vou fazer para me manter seguro? Ou seja, ele não vai avaliar todos os efeitos, as causas, os processos ali. Ele vai simplesmente querer salvar aquela pessoa. Mas também o contrário pode acontecer, né? Alguém que de repente no trânsito está estressado, e aí o trânsito está engarrafado, a pessoa atrás está buzinando, aí de repente a pessoa sai do seu carro com uma barra de ferro e lasca na cabeça do outro, sem avaliar muito os efeitos e consequências, fruto de todo aquele afeto que ele está sentindo naquele momento. Então isso também é uma ação do tipo afetiva, né? Então vejam, né? Os tipos ideais, tradição, afeto, eles descrevem apenas, eles nos dão apenas um direcionamento, um sentido ali daquela ação e não uma descrição literal da ação. A ação do tipo racional com relação a valores é aquela que é determinada pela crença consciente em um valor considerado importante, dependente do êxito desse valor na realidade. É o tipo da pessoa que considera, por exemplo, então, para mim, a honestidade é um valor fundamental na vida em sociedade. E vai orientar toda a sua conduta e todo o seu comportamento movido por esse sentimento de honestidade, né? Ou seja, orientado aí pela honestidade como critério fundamental para regular, para estabelecer a vida humana em sociedade. Independente se aquilo vai favorecê-lo ou não, né? Se você está numa competição, por exemplo, de repente a honestidade pode ser aquele valor que vai até te colocar de lado. É o tipo da coisa, a pessoa diz, não, faz isso aqui para mim, eu não conto para ninguém, ninguém vai saber. E aí você diz, não, eu vou saber que eu vou estar fazendo uma coisa errada, né? Aquele velho jeitinho brasileiro, né? Então, a ação racional com relação a valores é essa, que o indivíduo determina, né, a importância de um valor e orienta toda a sua conduta por esse valor, não interessando para ele se ele vai prosperar, se ele vai se dar bem ou vai se dar mal aí, né, agindo de acordo com esse valor.
E existe aí também a ação racional com relação a fins, que é aquela ação determinada pelo cálculo racional, que coloca fins e organiza os meios necessários para alcançá-los. Por exemplo, se você é um estudante que está se preparando para fazer a prova do Enem, você pode realizar uma série de ações que são aí consideradas racionais com relação a fins. Por exemplo, você estabeleceu um fim para você, né, ao longo deste ano, né, que é fazer a prova do Enem e ter um bom resultado. Então, você estabeleceu a finalidade. O que é racionalizar aqui? Racionalizar é organizar os meios para que esse fim seja atingido. Então, se eu quero ter uma boa nota no Enem, o que eu vou fazer? Então, além de estar estudando na educação básica ainda, no último ano do ensino médio, eu vou me inscrever em um cursinho preparatório. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer algumas estratégias, né? Então, eu vou focar naquelas disciplinas que eu tenho mais dificuldade. E aí você vai substituindo algumas coisas. Em vez de no fim de semana eu ficar em casa assistindo série, fazendo isso ou aquilo, batendo papo com os amigos, eu vou me dedicar um pouco mais para o estudo. Então você vai organizar uma série de condutas, de comportamentos, para que o seu fim seja atingido. Mas aí você pode perguntar, mas como é que essa minha ação está sendo orientada pela conduta de outra pessoa? É porque você sabe que você não é a única pessoa que vai fazer a prova do Enem e você sabe que você não é a única pessoa que deseja aquele curso lá na faculdade, na universidade pública. E aí, então, essas outras pessoas que você, inclusive, nem sabe quem são, elas orientam a sua conduta. Às vezes você acorda já no meio do processo, cansado, com sono, acha que não vai dar certo, que está entediado, não quer sair para estudar, mas de repente você sabe que outras pessoas vão fazer isso, sabe que outras pessoas vão estar estudando, vão estar se preparando. Então, o comportamento dessas outras que você nem sabe quem é, orienta aí a sua conduta, o sentido da sua ação. Então, essa é uma ação racional com relação a fins, né? Então, percebam que nessas ações, nesses tipos ideais, Weber não descreve. Eu fiz descrições de ações aqui, né? Eu descrevi algumas condutas, né? E aí, essas condutas elas podem ser compreendidas como ou ação tradicional, ou ação afetiva, ou ação racional com relação a valores, ou ação racional com relação a fins, certo? Então, elas não descrevem a ação, elas nos ajudam a entender como as pessoas dão sentido para a sua ação na vida em sociedade. Uma particularidade nesses tipos ideais de ação social é que Weber considerava que nas sociedades do tipo tradicional predominavam as duas formas iniciais de ação, ação tradicional e ação afetiva. A partir da fundação das chamadas sociedades modernas, passou a predominar as ações do tipo racional, seja com relação a valores, seja com relação a fins. Não é que numa sociedade tradicional não tenham ações racionais, e não é que numa sociedade moderna não tenham ações tradicionais ou afetivas, mas é aquelas que aparecem em mais evidência aí em cada tipo de ação. Então, muda o tipo de sociedade, muda também a maneira como as pessoas dão sentido para a sua ação na vida em sociedade. Exatamente por isso, Weber aí identificou na base da fundação das sociedades modernas o que ele chamou de processo de racionalização. Já vimos aqui o elemento da subjetividade, né? Porque para Weber a ação social tem um sentido que é subjetivo, ou seja, é o sujeito que dá sentido para a sua ação, e agora vimos o elemento de racionalização, porque nessa mudança da sociedade tradicional para a sociedade moderna, houve o que Weber chamou aí de processo de racionalização das esferas da cultura. E para Weber, esse processo de racionalização teria começado com a religião, a partir da Reforma Protestante, né? Então, a Reforma Protestante foi um primeiro passo ali para o processo de racionalização que fundou as sociedades modernas. Mas o que houve ali com a Reforma Protestante? Que transformações aconteceram a partir da Reforma Protestante que lançaram as bases da fundação da sociedade moderna? Uma mudança na mentalidade religiosa. E para Weber, foi essa mudança proporcionada por uma espécie de ascese religiosa que favoreceu as bases necessárias ao desenvolvimento do capitalismo, certo? Então, houve uma mudança na mentalidade religiosa com a Reforma Protestante, o abandono de uma religião mais misticista, mais espiritualista, para uma religiosidade mais racionalizada e que serviu de base aí para uma série de outras transformações. Inclusive, aquilo que foi estabelecido como elementos de orientação da vida social serviu de base, aí, então, tanto
para a mudança na mentalidade religiosa, né, com o protestantismo, como também uma mudança para a concepção de trabalho, que foi fundamental para o nascimento da indústria capitalista. Então vamos ver como é que Weber articulou aí essas duas coisas, né, a ética protestante e o espírito do capitalismo. O Weber destaca aqui 3 elementos importantes que apareceram e que surgiram com essa mudança de mentalidade a partir da Reforma Protestante: o pietismo religioso, a teologia da prosperidade e o dogma da predestinação. O que é cada uma dessas coisas? O pietismo religioso é uma espécie de rigor na conduta moral do indivíduo, né? Um indivíduo que orienta a sua conduta de maneira muito mais rigorosa, mas por ele mesmo, né? Ou seja, não é outra pessoa que diz como é que ele deve se comportar, mas ele que orienta a sua conduta. Ele, enquanto sujeito religioso, quando se percebe sujeito religioso, deve manifestar essa sua crença, essa sua religiosidade em todas as esferas culturais que ele tiver. Não só no culto, né, enquanto está lá no templo, mas no mundo, na família, na sociedade, na política, no trabalho, em qualquer esfera que ele esteja, a conduta dele tem que ser um testemunho fiel da crença dele. Essa conduta, esse rigor muito intenso no caráter, ficou conhecido como pietismo religioso, né, em que o indivíduo se torna um vigia de si mesmo aí na sua conduta. Outro elemento aí da Reforma Protestante é a chamada teologia da prosperidade, que passa a valorizar não mais a vida humilde, a pobreza, como um critério, como símbolo de graça divina, mas exatamente o contrário, né? A prosperidade, ou seja, se eu prospero economicamente por meio de um trabalho justo e honesto, ao qual eu me dedico de maneira pietista, quase religiosa, essa prosperidade que eu tenho já é um sinal visível da graça de Deus na minha vida. E aí você alia, eu tenho que ter uma boa conduta para prosperar, e para prosperar eu tenho que ter uma boa conduta. Então, conduta moral, né? Olha só como as duas coisas estão relacionadas. Conduta moral, castidade moral, religiosa e prosperidade econômica estão aí diretamente vinculados. Então, se eu prospero economicamente, é sinal de que Deus me agracia. Logo, a prosperidade econômica não é mais visto como algo ruim, como algo distante, como algo perverso, mas ao contrário, é sinal de prosperidade. E aí, a isso se alia o chamado dogma da predestinação, né? Aquele dogma que diz que algumas pessoas já são predestinadas para a vida eterna, outras já predestinadas para a morte eterna. Como é que eu posso saber se eu sou predestinado para a vida ou para a morte eterna? Justamente a partir dos sinais sensíveis, dos sinais visíveis da graça de Deus na minha vida. Ou seja, se eu já prospero aqui, eu não preciso esperar para o pós-morte para ter uma vida alegre, feliz, próspera, rica. Não, isso que eu verei mais plenamente na vida pós-morte, na vida eterna, eu já vislumbro mais ou menos aqui, a partir então dessa prosperidade. É um sinal de que eu sou predestinado para a vida eterna e para aí, a prosperidade também eterna. Então, esses elementos aí do protestantismo foram fundamentais, segundo Weber, para a mudança na concepção de trabalho, né? Então, a ideia de trabalho passa a mudar aí de sentido. Por quê? Na tradição judaico-cristã, como é que surge o trabalho, né? E particularmente ali a ênfase na tradição cristã. O trabalho na narrativa bíblica ele surgiu após a expulsão do paraíso, né? Então Deus criou o homem e a mulher, né? Colocou-os no paraíso, deu a eles o paraíso, mas aí porque eles se afastaram de Deus, né? Eles foram punidos, né? Eles foram expulsos do paraíso, e aí um dos castigos, por exemplo, foi ter que viver do suor do seu trabalho. Então, a partir daí, o homem e a mulher tiveram que trabalhar para sobreviver. Certo? Então, o trabalho aqui ele é entendido no sentido de punição, ou seja, o ser humano tem que trabalhar porque pecou, é uma punição aí pelo pecado, mas também o trabalho é uma forma de expiação dos pecados. Logo, quanto mais pecado, mais trabalho para expiar esses pecados. Quanto menos pecado, menos trabalho. Então, aquelas pessoas que estão quase próximas de Deus, né, que estão mais próximas de Deus, melhor dizendo, né, que quase não têm pecados, essas não precisam trabalhar. Aquelas que têm muito pecado precisam trabalhar muito. E aí você cria um vínculo causal também ao contrário. Aquelas pessoas que trabalham muito, aquelas pessoas que são predestinadas para o trabalho continuamente intenso, é porque elas fazem isso para expiar os seus pecados, certo? Assim você legitimava, inclusive, por exemplo, o trabalho servil ou o trabalho escravo como sinal de expiação para receber a graça futura de Deus. Com essa mentalidade protestante,
essa ideia aí do trabalho enquanto punição, ela muda, né? Porque o trabalho agora não é mais visto como punição, mas é o trabalho e, sobretudo, a prosperidade econômica por meio do trabalho se torna um sinal visível da graça de Deus. Então, eu trabalho não para expiar os meus pecados, mas eu trabalho para progredir economicamente, certo? Então, a prosperidade e a alegria eu não vou alcançar só na vida futura, eu já alcanço aqui desde que eu me dedique de maneira justa, honesta, né, dedicada aí ao trabalho. Aí, se eu prospero economicamente, é um sinal de que Deus está me agraciando, é um sinal de que Deus está me abençoando. Por isso que a prosperidade econômica aqui não é um sinal de punição, é um sinal de graça. Então, essa mudança de mentalidade religiosa, que levou também a uma mudança na concepção de trabalho, foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo se fundaria exatamente sobre a ideia de trabalho, né? Sobre a ideia da dedicação ao trabalho livre. Né? E esse modo de produção aí, fundado sobre o trabalho industrial, por exemplo, foi fundamental para o nascimento do capitalismo e das sociedades modernas. Então, na base das sociedades modernas, para Weber, está esta mudança de mentalidade religiosa que favoreceu aí o chamado processo de racionalização, sem o qual as sociedades modernas não teriam se desenvolvido. Por isso, Weber identificou aí esse processo de racionalização em dois níveis, né? Então, esse processo de racionalização está na base da fundação das sociedades modernas e ele se estruturou aí em dois níveis, né? O nível externo ao indivíduo e o nível interno ao indivíduo, certo? Vamos ver aqui cada um deles. No nível externo aos indivíduos, houve a racionalização aí das esferas externas, né? Como a ciência, a tecnologia, o direito e a administração pública. Ou seja, nas sociedades modernas, o Estado, por exemplo, que é uma instituição externa ao indivíduo, ele não se exerce mais como na estrutura monárquica do antigo regime, né, em que a relação do soberano, do rei, do príncipe com o povo estava voltada aí para os sentimentos do príncipe. Né? Então, se o príncipe fosse bom, ele beneficiava o povo. Se o príncipe fosse tirano, ele prejudicava o povo. Né? E o povo tinha pelo soberano, pelo príncipe, pelo rei, ou seu sentimento de benevolência e gratidão, ou seu sentimento de raiva, de ira, de ódio. Né? Então, aqui, a ação aqui estava vinculada à ação do tipo afetiva. Né? Então, aí a benevolência do rei em troca, em contrapartida, né, a gratidão do povo. Então, a estrutura do Estado se fundava dessa forma. Nas sociedades modernas, houve o que Weber chamou de burocratização. Né? Ou seja, a ação do Estado, da administração pública, ela se dá por meio de leis, que são processos racionalizados. Okay? Então, esse processo de racionalização externa, Weber chamou de burocratização. E no campo da esfera interna ao indivíduo, né, houve também a racionalização aí de sua ação, de sua conduta, presente na religião, na moral, na disciplina individual e na centralidade do trabalho. Né? Então, o indivíduo também passou a racionalizar, ou seja, a religião aqui não é mais aquela fé cega, mas uma religião racionalizada, a conduta moral é racionalizada, né? A disciplina individual também não se funda sobre a obediência cega, mas sobre a afirmação racional de um valor. Né? Então, a ação interna, a dimensão interna do indivíduo se tornou também racionalizada. Esse processo de racionalização de Weber ficou conhecido como secularização ou desencantamento do mundo. O mundo perdeu aquela sua aura mística encantada e passou a ser visto de maneira mais secularizada. Então, essa secularização e essa burocratização, que são os sinais de racionalização das esferas, tanto internas quanto externas ao indivíduo, são para Max Weber a marca da fundação das chamadas sociedades modernas. Ok? E aí, por isso, o Weber introduz tanto o elemento de subjetividade como o elemento de racionalização para entender as bases e os fundamentos da sociedade. Então, se eu quero entender, se eu quero compreender a ação dos indivíduos na vida em sociedade, eu tenho que levar em conta esse elemento de subjetividade e a maneira racionalizada como o indivíduo e a sociedade passou a ser pensada, organizada, tratada aí, a partir de determinado momento do seu desenvolvimento. Ok?
É isso, valeu, caro estudante, aproveite a nossa videoaula e até a próxima.